Mas a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Romanos 8, no capítulo 12 a seguir. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tenta limitar a obra de Deus em nossa vida. Porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Esse conflito espiritual, irmãos, embora seja dirigido contra Satanás e todas as hostes espirituais, leia Éfesos 6:12, é antes de tudo contra as paixões e desejos da carne, da natureza pecaminosa. Leia Tiago 4:1 ou 1 Pedro 2:11. Como crente, devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos, e sim aos ditames da natureza divina do qual somos participantes. O fato de o crente não pôr fim às ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual e perda da herança no reino de Deus. No versículo 3 ainda do capítulo 8, diz a palavra morrereis. Isso significa que um cristão ele pode passar a vida inteira espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebemos ao nascer de novo, como está lá em João 3, do 3 ao 6, pode ser apagada na alma do crente que se recusa a modificar pelo poder do Espírito Santo os atos pecaminosos do seu corpo. Não adianta você estar na igreja 10, 15, 20 anos e você não mudar, você não nascer de novo para Cristo, você não mortificar as obras do corpo, viver sempre com as coisas mundanas do mundo. Muitos são uma coisa na igreja e outra coisa na rua ou dentro de casa. O verdadeiro cristão, ele é do tipo sim ou não. O verdadeiro cristão, mesmo pagando preço, ele vai obedecer a palavra do Senhor. Então Paulo diz no versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Ou seja, ele mostra a base da certeza da salvação. Se estamos fielmente mortificando as ações pecaminosas do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, porque jamais estará em roda de escarnecedores, jamais estará agradando ao homem, primeiramente não Deus, jamais ele deixará de falar a verdade, doa quem doer. O que seria guiado pelo Espírito de Deus? O Espírito Santo, irmãos, ele habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, a falar e agir de conformidade à palavra de Deus. O Espírito Santo ele orienta o crente principalmente por impulsos que são exortações interiores para o crente cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. Então, sempre em harmonia com as Escrituras. O verdadeiro crente ele estará sempre com harmonia com a palavra de Deus. E isso não vai agradar a muitos.
guiados pelo Espírito Santo, visam dar orientação na vida, opõem-se aos desejos pecaminosos oriundos das tendências natural do crente. Tem a ver com a culpa do pecado, o padrão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. Exorta o crente a perseverar na fé e o adverte contra as apostasias da sua fé em Cristo. Leia Hebreus 3, do 7 ao 14. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, enfraquecem à medida que o crente deixa de obedecer aos apelos do Espírito e resulta em morte espiritual quando rejeitados. Resultam em vida espiritual em paz quando obedecidos. Os avisos ou a voz interior do Espírito vem através de ler a palavra de Deus, de orar fervorosamente, ouvir a pregação e ensinos sadios e santos, exercitar as manifestações do Espírito, acatar os conselhos de pais cristãos e líderes espirituais fidedignos. O versículo 16 nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos transmite a confiança de que por Cristo e em Cristo agora somos filhos de Deus, como está no versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da doação de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele torna real a verdade de que Cristo nos amou, ainda nos ama e vive por nós no céu como nosso mediador. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos por adoção, não menos do que Ele ama o seu Filho unigênito. Finalmente, o Espírito cria em nós o amor e a confiança que nos capacita a lhe clamar, Abba, Pai. Oh, glórias a Deus. Palavra linda para o teu coração. E é simples. Se somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Que Deus te abençoe e te dê um bom início de semana, olhando por você que está com pessoas nos hospitais, você que está enfermo, você que está desempregado, você que tem dívidas e não tem como pagar, você que vai fazer exame, você que espera aí que a mão do Senhor venha a colocar no coração desse juiz para assinar as suas papeladas, que Deus ele venha olhar por todos que clamaram a Ele. Deus abençoe a todos.